Hoje, vamos falar sobre uma treta que aconteceu aí no mundo dos influenciadores dos leilões de imóveis. A questão é, quando se arremata em leilão extrajudicial, o que temos? Emissão de posse ou reintegração de posse? Pensemos assim, você arremata em leilão de banco. Você pode desocupar amigavelmente, pagando a mudança, alguns aluguéis, ou você pode desocupar judicialmente para se ter a posse do imóvel. Aí, qual o nome dessa ação de desocupação judicial? Seria uma emissão ou reintegração de posse? Sim, é confuso, e isso não está previsto expressamente em lei, tá? Mas sim na doutrina. Vamos aqui dar uma explicação rápida. O que se pretende com a ação? Tá? Aí a gente entende qual é a ação adequada. O que é reintegração de posse? Reintegração de posse é uma ação que se defende a posse. Posse é uma relação de fato, tá? Aparentar estar com a coisa e aparentar para terceiros como se fosse dono. Você não necessariamente é dono, mas sim você parece como dono para terceiros. É uma situação de fato, tá? Terceiros veem você como dono. Vamos pensar. Para ver essa reintegração, você tem que previamente já ter essa aparência de posse, tá? Essa aparência de propriedade. Vamos ver agora por caso do leilão do imóvel. Você acabou de arrematar, tá? Você tem essa posse? Não, você nunca teve as chaves do imóvel, ninguém nunca te viu no imóvel, então você não aparece como proprietário perante terceiros. Na realidade, quem está na posse, ainda que clandestina, uma posse não protegida pelo direito, é o dono anterior, tá? Não cabe reintegração porque o objeto não é a defesa da posse, ok? Você não tem a posse. Agora, vamos entender a emissão de posse. Qual é a regra da emissão de posse? É o sujeito que é proprietário, que não detém a posse, obter a posse. Tá? Você arrematou, você deu um título de domínio, você passou a escritura para você. E aí você vai ter a posse, que é um direito do proprietário. Certo? Vejamos o artigo 1228, caput do Código Civil. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e direito de reavê-la do poder quem injustamente a possua ou detenha. Ou seja, reavê-la de quem injustamente possui. No caso, o ex-proprietário que perdeu o imóvel. Certo? Qual é a fundamentação da emissão de posse? É esse artigo 1228 do Código Civil, certo? Ou tem você tem a posse, mas você tem um documento de domínio, mas você ainda não tem a posse consigo, ok? Por isso você vai fazer o quê? Uma ação de emissão de posse. A ação aqui não é reintegração de posse, é emissão de posse, tá? Por quê? Porque você vai obter a posse que você não tem e não apresenta para terceiros. Tá? Você não tem a detenção física da coisa, você não se parece como possuidor para terceiro, você quer parecer, certo? No futuro, você quer aparentar ser possuidor da coisa, tá? A regra, então, seria uma emissão de posse. Finalmente, eu vou entrar aqui num pouco de doutrina, muito rápido, com o Luiz Guilherme Marinoni, tá? O Código Civil comentado. Ação de reintegração de posse e ação de emissão de posse. A ação de reintegração de posse é fundada na posse. E a ação de emissão de posse, é o que eu disse para vocês aqui, é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida por ato de agressão, surge chamado de esbulho, né? Ou seja, alguém invadiu a posse, aí surge o direito aí de reintegrar a posse. Certo? Então, isso aqui somente corrobora aí o que eu falei para vocês.
Inclusive, emitir posse é uma coisa inconveniente. Tá? Ela é a ação correta, mas ela é inconveniente. Por quê? Porque as custas da ação são muito mais altas. Tá? O valor da causa é bem mais alto. Com isso, então, nós respondemos a esta polêmica aí. É emissão de posse ou é reintegração de posse? Dizendo que é emissão de posse. Por quê? Porque ela é baseada na obtenção da posse proveniente de documento de propriedade, certo? E não da defesa de uma posse já existente. Ok? Com isso terminamos e muito obrigado.